Coda, então conta pra nós agora você, por que você é autista? O que faz os seus olhos de laser brilhar no Bitcoin? Pelo simples fato que não tem nada comparado ao Bitcoin. As pessoas pegam muito a criptografia, criptomoeda. Não. A gente não entende ainda o que que é o Bitcoin e a gente só vai saber o que é Bitcoin no futuro. Estão trazendo aí que na Lightning pode ser a futura internet. Tem tantas coisas que ainda pode acontecer com o Bitcoin. O povo gosta de dizer que é o ouro digital, tenta comparar um monte de coisa que a gente conhece hoje, mas é algo que é futurista. A gente não sabe o que que vai acontecer com o Bitcoin e o que que ele vai ser no futuro. Então, para mim, isso é o que me motiva hoje. Não é dinheiro, tudo bem que a gente gosta pra caramba de dinheiro, a gente quer um futuro melhor para nossa família, e também não penso nessa ideia de, vou acumular pro resto da vida e não vou usufruir. Não, chegando a um certo nível, vou viver, vou comprar meus bens, sim, vou ter minha fazenda, minha arma, mas isso tudo para o futuro. Agora, no momento, é acumulação de patrimônio, trabalhar pra cacete, e é isso. Essa é a ideia para mim. O que que é eu ser autista no Bitcoin? E eu acho que ele saiu. Porra, brilhante. Brilhante. Eu não tinha pensado por essa ótica. De pensar que é algo que nunca. A gente ainda não entendeu, né? A gente não sentiu ainda, a gente não sabe o que que é. Foda. A gente só tem a ideia de proteção hoje, né? De não, eu vou guardar meu dinheiro porque é meu patrimônio. Beleza. Sim. Mas a gente não sabe o que que vai acontecer. No, agora é reserva de patrimônio. É minha reserva, meu seguro. Mas amanhã pode ser a internet. Amanhã pode ser uma empresa gigante. Pode ser tanta coisa. Entendeu? E quem tá chegando agora tá bebendo água fresca e vai ser amanhã os ricos da sociedade. E eu quero muito mesmo que todo mundo se torne muito próspero com o Bitcoin, na vida mesmo familiar, porque querendo ou não, ninguém entra somente por amor ao protocolo, ao sistema. Todo mundo quer uma vida melhor para sua família, não quer passar por perrengue com banco. Cara, a gente só quer liberdade para poder viver. A gente, nossos filhos e nossa geração. É isso que eu penso muito. Top. Concordo. Querendo ou não, essa característica do Bitcoin de. Puta, nem sei dizer em palavras assim. É foda do Bitcoin, não sei se vocês já ouviram falar isso, acho que o Breno, que tá mais tempo, já ouviu, mas que você, sempre que você vai dizer alguma coisa, na verdade ela já foi dita. E que tudo é um retrabalho dos textos daquele Satoshi Nakamoto Institute, sabe? Que tinha o Pierre Rochard, tinha Daniel Kreiser, sei lá, uns nomes estranhos assim. Mas eu, tipo, Sim. várias vezes você tem uma ideia e você pensa, não, mas isso aí já é redundante, todo mundo já falou isso. Inclusive, recomendo demais ler aquele livro, O Livro do Satoshi, The Book of Satoshi. Ele tem traduzido para português, só que inclusive tá com o mercado Bitcoin. Tô tentando ver se o mercado Bitcoin volta a vender o livro, que, enfim, tá meio parado aí por enquanto. Mas baixa na internet, lê em inglês, cara, o livro é muito bom, é muito bom. Você vai lendo e vê assim que lá em 2009 já foi discutido todas essas questões que o pessoal discute hoje em Ethereum, Cardano, não sei o que, vou fazer sei lá o que. Tudo isso já foi discutido em 2009, 2010, foi pensado e repensado, porque sim e porque não, diversas vezes. É incrível. Pessoal, só para finalizar aqui, vou saindo. Obrigado pela oportunidade de poder falar. E se eu falei alguma groselha, alguma besteira, releve, papo de bar. E Leta, Brigadão, Breno, Laurence.
E Prazerzão aí, tamo pô. junto. Pô, Prazer, prazer Cortella. enorme conhecer vocês. Espero que após esse podcast aconteça muito mais outros e a gente possa aprender um com o outro. Valeu, pessoal do Bitcoin Twitter e vamos que vamos. Tamo junto. Valeu, Coda, abraço. Valeu. Bom, onde a gente estava mesmo? Acho que agora é perguntar pro Lawrence por que que ele é autista, né? Boa, Lawrence, chegou sua vez, cara. É, eu já imagino a linha que você vai dar na resposta, mas talvez você me surpreenda. Vamos lá, garoto. Por que você é autista com Bitcoin? Sabe, o que te leva a querer espalhar a palavra? Que você falou que tem o pessoal do código, você tem a arma a palavra. E assim, me identifico, também penso assim, não tenho nada a não ser o verbo e a palavra para fazer as coisas tentarem acontecer melhor, né? Tipo, para ajudar nessa adoção. Mas o que te inspira a querer fazer isso? Olha, tem tanta coisa que é difícil até traçar um norte, né? Em linhas estritas, assim, muito estritas, esperança, sabe? Durante muito tempo na vida Fiat, eu fui desenvolvendo um pessimismo muito elevado de verdade. Tanto das pessoas ficavam perto de mim e falavam: Nossa, você só pensa no errado, você só pensa que vai dar tudo errado e tal. E eu sentia a falta de algo na minha vida, no meu dia. É claro que o relacionamento preenche isso, né? É claro que ter família preencheu isso. Só que eu digo ideologicamente, eu digo algo a mais, sabe? Foi resolvida a pirâmide ali das minhas satisfações e faltava alguma coisa ali que eu ficava, porra, esse mundo tá torto, tá quebrado. E quando veio a palavra e quando veio a descentralização na minha vida, foi como se esse fogo reacendesse. E eu tava naquela linha de tipo, foda-se, eu não tô nem aí se você vai ficar pobre ou se eu vou ficar rico, eu não tô nem aí para moedas digitais, eu não tô mais nem aí para nada. E aí eu percebi que sim, eu devo estar aí para alguma coisa. E esse algo, alguma coisa, faz o quê? Ele me fez melhorar meu relacionamento com as outras pessoas de uma maneira geral, porque ele me trouxe mais esperança. E esperança como, né? A esperança de viver descentralizada, a esperança de viver sem a dependência de um terceiro de confiança que eu não confio. Eu só tenho a rede. Eu confio na rede porque eu vi a rede, eu estive na rede, eu olhei, eu quase toquei ela digitalmente. E isso, quando você vê de perto, ele explode um pouco a sua mente. Quando eu fui abraçado pela comunidade, começando por você, Leta, outras coisas fizeram sentido. Porque como somos uma família de mães diferentes, em algum momento eu falei alguma coisa para a sociedade ignorou. Em algum momento eu falei alguma coisa para a comunidade Bitcoin Twitter, e todo mundo falou: você tá certo, você tá vendo, você tá entendendo, é isso. E aí alguém falou alguma coisa para mim e eu falei: é isso, é essa falta essa massinha que junta duas partes, esse cimento juntou duas partes, então juntou a minha vontade de aprender com a vontade de ensinar dos outros e vice-versa. Juntou a minha vontade de viver fora do sistema com uma moeda que permite eu viver fora do sistema. Foi uma junção de vontades, né? E isso foi criando uma esperança de algo melhor. Eu ainda não acredito naquele futuro maravilhoso e utópico, né? Eu tô mais pra linha do 38, de que vai dar tudo errado, que o mundo vai entrar em colapso. Mas, no meu dia a dia, saber que existe algo que é só meu, que é de verdade só meu, que eu tenho que lutar, eu tenho que batalhar para ter aquilo, eu tenho que batalhar para tomar conta daquilo. Isso foi me trazendo sangue, isso foi me trazendo paixão, tesão, garra, sabe? Brilho. E isso foi crescendo. Isso foi crescendo a ponto de transbordar e eu não consegui mais falar. Quando eu não consegui mais falar, eu fui ver
outras coisas. Aí eu comecei a ver a usabilidade. Eu fui ver o pagamento em Bitcoin, eu fui ver a transação Lightning, eu fui ver. Eu gosto muito de ver as coisas. E quando eu fiz a minha primeira transação Lightning, eu fiquei emocionadíssimo, que foi a rifa do Fernando Cripto, lá do Igor. E eu fiquei, caraca, eu fiz minha primeira transação Lightning. Aí depois eu fiz a segunda, que foi assinar o canal lá do Bitcoin Discord. Fiz, eu falei, caraca, é muito rápido, é muito prático. Isso é melhor que o banco, pô. O banco cai, o banco demora para fazer um Pix para um pagamento numa fila. Com o Bitcoin não, o Bitcoin é rápido, é na velocidade do trovão. E aí eu fui usar o on-chain, né? Fui usar. É lento, mas foi bom, foi uma experiência excelente, foi uma experiência fantástica, e isso tudo foi aumentando a minha paixão. Quando eu comecei a ver a aplicabilidade em El Salvador, nos países da África, quando eu fui ver gente negociando, quando eu vi que existe uma moeda que não depende de governos ou bancos, isso não tem como isso não abalar. Pelo menos para mim, que sempre está de olho na sociedade. Mas para as pessoas que não prestam atenção nesse tipo de coisa, a velocidade já é algo que chama atenção. Tem bancos que o sistema cai e ainda não caiu, né? O nosso não caiu. E às vezes eu só tenho esse sistema de pagamento, eu só tenho esse sistema. Muitas vezes no meu dia, só ele. E eu fico brincando com o pessoal, né? Ah, banco tal caiu, né? O pessoal caiu. Eu falo, Bitcoin tá aí, ó, 24/7. O pessoal gira a cara, fica meio chateado, né? Aí tu fala, porra, não. É isso, tu tá vendo que é um sistema que ainda não foi, que não foi hackeado, não foi hackeado, e um sistema que o Estado pode fazer o que ele quiser, ele arranca a cabeça dele mesmo, mas ele não consegue te tomar, porque se você gravou as seeds, ninguém sabe onde tá, pô. Vai ter que fazer um trabalho, porra, meu trezeitão fala, furadeira no joelho, se tu aguentar a furadeira no joelho, tu leva pro túmulo. É um dinheiro que te traz uma autonomia tão grande. E na mesma etapa na mesma parte que ele te assusta por causa da autonomia, ele te conforta, te deixa livre. E como eu tenho visto nos países afora, ele consertando certas coisas horríveis, como o próprio Irã, não que seja uma coisa ideológica com relação a qualquer outro país, mas o Irã recentemente, para burlar os bloqueios financeiros dos Estados Unidos, o Bitcoin. E tá aí, não tem partido político, não tem ideologia filosófica e nem religiosa. É para todos, é um dinheiro para todos. Todos podem usar. E você pode usar da maneira que você quiser. E essa esperança, essa quantidade de coisas que cresce em volta dele é muito maravilhoso. Tem um podcast que eu costumava consumir, que agora vai me falhar o nome, mas eu me baseava muito nele para fazer o FOMO Podcast. É um podcast de tecnologia. Tá na ponta da língua, mas me sumiu o nome agora. E em algum momento ele fez um episódio falando que o Pix fez mais em um ano do que 10 anos de Bitcoin. E na época porra, não entendia, né, a grandiosidade da Bitcoin. Eu falei, são argumentos plausíveis. De fato, hoje em dia a gente negocia em Pix o tempo todo. Aí, depois que eu caí na toca do coelho, eu achei esse episódio horrível. Eu falei, nossa, que grande perda de tempo, porque ele viu somente... Ele é um podcaster Fiat, e ele só vê Fiat, ele não vê mais nada. Então, para ele tá perfeito CBDC, tá perfeito Pix, tá maravilhoso esse controle todo do Estado. Pra gente, não. A gente vê, tipo, porra, cara, a gente tá tendo uma revolução silenciosa, cara. Você não tá vendo, mas cada dia mais pessoas usam Bitcoin. Cada dia mais ele fica mais ingovernável, mais imparável. E eu tenho vontade de fazer o episódio contrário, né? Em 13 anos o Bitcoin fez mais do que sei lá quantos anos de padrão Fiat.
E no final do meu texto, né, eu até falo que o Bitcoin já fez mais por mim sem me dar dinheiro do que qualquer dinheiro que eu já ganhei. E é meio que religioso, a minha relação é religiosa. Eu, eu só falo disso, vivo com isso na cabeça, porque não, não tem por que não falar. Não tem como, não tem por que não abrir os olhos das pessoas, não tem por que eu não ficar igual o testemunho de Jeová na chuva, entregando panfleto. O, o que eu posso fazer, eu vou fazer. O que eu posso falar, eu vou falar. O que eu tô dando uma reduzida hoje é para quem, né? Porque tem gente que simplesmente ouve e ignora. Não vou gastar mais energia, não. Quando a pessoa vem com grana, eu vou e explico com todo o prazer do mundo, passo todos os canais que eu já usei, que eu já vi, que eu já li. E é incrível, é absurdo. Dinheiro por SMS, pô, um dinheiro via rádio, um dinheiro que vai para a Lua, é imparável, é ingovernável, com certas coisas. Não tem como eu ficar mais vivendo Fiat. O resto é mentira, pô. Aqui eu sinto a verdade. Aqui eu vejo o código falando a verdade para mim, eu vejo uma máquina dizendo aqui para mim, eu tô aqui do teu lado. Eu tô conversando com um plebe que às vezes tem patrimônio infinitamente maior do que o meu, às vezes eu estou conversando com um plebe que tem um patrimônio infinitamente menor do que o meu, e isso não importa, sabe? Isso não importa. Não importa se você tem 100 satoshis ou se você tem 100 bitcoins. Não importa. A gente é plebe do mesmo jeito, a gente vai conversar do mesmo jeito e a gente vai falar com a paixão da mesma forma. É tanta vontade de falar que a gente fica naquela, né? É esperança, é sentimento de que no futuro eu posso. Eu não tenho filho, minha esposa tem, então ele é meu enteado. Eu posso ver que o meu enteado vai ter uma estrutura melhor para a vida dele. Eu posso ver que um amigo meu que comprou a 100 mil vai ter uma vida melhor do que a dele. É que nem eu fiz recentemente, eu dei de presente para a filha do meu amigo que nasceu. Eu falei, essa carteira é dela, agora você mantém. Espera ela fazer 18 anos, esquece essa porra aí. Mandei 5 mil satoshis. A gente não sabe quanto que vai valer 5 mil satoshis em 20 anos, em 10 anos. E isso é excelente pensar nisso. Pode valer zero? Pode valer zero. Mas se valer zero, valeu zero de uma forma que eu vivi com propósito, com gana, com paixão, entende? Algo que me faz ter mais graça de ir pra rua e minerar Fiat. Eu falo assim, tu tava já, porra, foda-se, o Fiat não vale nada, minha hora de trabalho não vale nada, então foda-se, a vida não vale nada. E quando eu vi que vale a pena minerar Fiat para ter Bitcoin, eu falei, não. E quando eu fiz também, eu prestei um serviço com pagamento em Bitcoin, e a pessoa ficou tipo, porra, você é maluco, e eu tava chorando de felicidade por dentro. Ela ficou muito feliz, né? Porque no final das contas eu dei um desconto de R$ 50 do que seria. Ela ficou feliz da vida. Ela deveria pagar R$ 120 na época. Não, ela deveria pagar R$ 200 na época e o preço estava baixo, caiu para 120, pô. Foi mais de R$ 50, né? No final das contas. Ela pagou barato pra caraca e eu fiquei muito feliz porque foi uma transação P2P, pô. Ela comprou na corretora. Eu recebi só, pô. E aí depois eu tive o meu segundo pagamento do Bitcoin. E a pessoa também, Laura, se você é maluco, por que você está se sujeitando a trabalhar, a fazer esforço para ganhar o dinheiro mágico da internet? Aí também aproveito para explicar. Aí quando eu explico, a pessoa meio que, essa última pessoa que me pagou, ela ficou interessada. Assim, ela falou, se eu botar R$ 5.000, eu falei, pô, cara, se você for botar R$ 5.000, eu recomendo que você estude, porque eu posso estar mentindo para você. É o seu dinheiro, você tem que tomar conta do seu dinheiro, então você tem que tomar a sua decisão da melhor maneira para você. Então vai estudar Bitcoin. A pessoa foi estudar e não sei se botou, não sei, mas o fato dela ter sido mordida pela palavra do Satoshi já fez um bem duplo, porque eu ganhei em Satoshi e ela levou algo ali para se questionar, né? Então eu acho que, a grosso modo, o jeito como o Bitcoin impacta
a sociedade de uma maneira geral, a minha vida de uma maneira particular e a vida dos meus próximos, faz com que eu me torne um autista em níveis exorbitantes, porque tem hora que eu, às vezes, até duvido da minha própria capacidade. Tem hora que eu não, acho que eu tô falando besteira, peraí, acho que eu tô autista demais, acho que eu tô otimista demais. E até minha mulher percebeu isso, que eu sou otimista com Bitcoin de uma forma muito firme, muito forte, né? Eu gosto muito demais dessa ideia de liberdade e tudo mais. Acho que Acho que todos nós, basicamente é né? isso. Acho que todos nós, É, né, Breno? O que você acha que você, ao longo dos eu, anos, você eu, ficou eu mais ou encontrei na menos comunidade otimista? isso. Né? Muito parecido tudo. Sei lá, no fundo, acho que o Breno vai concordar comigo, mas você tá me descrevendo aí também ao falar tudo isso. Tipo, o que mais me assusta no Bitcoin, assim, o que mais eu tenho. Que é isso, onde está meu ponto cego? Onde eu tô míope? Porque eu tô procurando e não achei nada que não me faz ficar otimista. É, Será que eu tô louco? Será que eu tô cego de alguma maneira? O que que eu não tô vendo? Porque é sempre o que você não tá vendo e que você achou que era óbvio que te pega pelo pé, né? Mas eu é, olho e não acho. E ao mesmo tempo é uma comunidade que você falou, é muito parecida, né? É muito parecida por duas coisas. Quer dizer, várias coisas, mas tem duas que eu gosto de pensar. A primeira é aquela que eu já falei do Croesus. A segunda tem num texto que eu fiz, que é tipo, a personalidade dos bitcoinheiros em média é muito parecida mesmo. Tipo, o Bitcoin e qualquer tecnologia em fase inicial de adoção, assim, privilegia personalidades específicas, assim, privilegia pessoas que são intuitivas, que são introspectivas, que pensam em vez de, sabe, em vez de agir sem pensar, sabe, tem traços específicos de personalidade que são selecionados nesse processo inicial de adoção de Bitcoin. E aí tem tipo, sei lá, tem um teste que chama 16 personalidades, que é dessas coisas meio de internet, mas que tem um certo embasamento psicológico. Tem duas personalidades que somadas dão 5% na população como um todo, e na bolha do Bitcoin de mais de 300 e poucas pessoas que responderam no Twitter, ou seja, óbvio que tem um puta viés, uma baixa amostragem e é a pessoa que está usando o Twitter. Isso já tem um padrão de comportamento próprio. exato. Mas mesmo assim, cara, 50% da comunidade tem dessas duas personalidades que na comunidade, no mundo como um todo, é 5%. É 10 vezes isso, é tipo uma ordem de grandeza a mais, é tipo cabuloso. É um resultado que não me parece ser aleatório, sabe? Me parece realmente refletir algo que, por mais que os dados sejam enviesados, reflete um quê da natureza. Que é isso, como a gente. Por que a gente tem tanta convicção? Porque a gente é muito cético em média, a gente é pensador, a gente quer, que nem o Breno falou, eu nunca falei no termo eu quero quebrar e ver as peças. Eu era criança que gostava de quebrar, pegar o mercado da pulga e abrir TV, abrir rádio, essas coisas. Eu sempre fui essa criança. Mas eu verbalizava falando que eu queria entender como as coisas funcionam. E eu acho que é isso, essa curiosidade, essa exploração, essa questão de teste de hipótese, só aceitar o que para em pé, é uma característica comum aos bitcoinheiros. Querendo ou não, isso aí tem um lema nosso que é isso, que é o Don't Trust, Verify. É no fundo como a gente gosta de pensar o mundo. Então, assim, não é que sou só eu que estou explorando isso. Eu sinto que a comunidade como um todo tem muita gente cética, muita gente curiosa, muita gente que, assim que achar uma falha, falaria e, tipo, estaria feliz de falar porque achou uma falha e ela não deveria existir. Que nem tem a conferência que o Breno falou da Breaking Bitcoin. Tipo, eu acho que as pessoas só têm essa coragem toda, essa convicção toda de se tornar maximalista justamente por tentar quebrar o Bitcoin tantas vezes, por tentar entender vetores de ataque e nunca encontrar nenhum. Por exemplo, eu lembro em 2021, quando eu estava estudando, e aconteceu o quê? Aquela tentativa do, sei lá se era o Senado ou o Congresso americano, passar uma lei que transformava qualquer pessoa que interagisse com a rede Bitcoin numa
alguma coisa que tornava responsável legalmente. Eu não lembro se era uma exchange, se era um custodiante, qual eram as definições técnicas. Mas eu lembro que, assim, algo que a gente nunca pensou que aconteceria, que é o Bitcoin ter um lobby, ter uma voz, ter um movimento político, em um ano cresceu para ser esse monstro de lobby que hoje em dia, que tem o Bitcoin Council, tem todas as empresas de mineração nos Estados Unidos, que também tem a ver com outro ataque que o Bitcoin sofreu. Então, assim, e aí, tipo, o Bitcoin se organizou politicamente. Tem nos dois espectros políticos, muito mais no republicano, mas também tem democratas que brigam a favor do Bitcoin. É uma pauta que, mesmo nos Estados Unidos, ainda consegue ser suprapartidária. Ao mesmo tempo, essa questão do banimento da China. A China baniu a porra do Bitcoin, baniu o hardware. Tipo, hardware supostamente deveria ser fácil de se controlar. O que aconteceu? Um ano depois, agora, hoje em dia, 20% da hash rate continua na China. Ou seja, o mesmo país mais totalitário do mundo não conseguiu nem banir hardware. E aí você vê como os incentivos são fortes, assim, né? Você vê como não é à toa, a gente na real a gente convive muitas poucas vezes na vida com algo que seja antifrágil mesmo. E o Bitcoin é uma dessas coisas que é antifrágil mesmo. Tipo, é impressionante, assim, é um negócio que os ataques fortalecem. Tipo, o Reicher sempre fala isso, que qualquer coisa é boa pro Bitcoin, sabe aquele diagramazinho? Isso é bom pro Bitcoin? Puxa uma seta para baixo, sim. E é isso, qualquer ataque que eu vi acontecer na minha vida só reforçou minha convicção e só me fez acreditar mais e ver como as coisas se acertavam por causa do alinhamento de incentivos que fazia muita gente inteligente lutar pela mesma causa. Acho que o Breno, quando falou a questão da guerra dos blocos, é a mesma coisa. Tipo, quando você entrou, você já viu isso acontecendo e isso, sei lá, se expressando assim, né? Não, exatamente. Cara, como eu falei, eu sou uma pessoa, não costumo ser o cara otimista, assim. Costumo ser, geralmente sou mais o cara pessimista, que pensa, vai pensar em todos os problemas que vai ter, tudo que pode dar errado. Inclusive, o que mais me atrasou, assim, o que mais me deixava cético com Bitcoin foi a questão da blockchain crescer para infinito. Essa aí é tipo, eu nunca vi outra pessoa que teve algum problema com isso. Eu tinha esse problema com isso. Era tipo a única coisa que eu via e falava, cara, mas vai crescer para infinito. Isso aí, como é que isso é sustentável? E aí lá para 2017, mais ou menos, durante a Guerra do Fork, tudo mais, quando eu já estava, eu meio que, beleza, existe esse problema, eu vou endereçar ele depois, vamos, mas ainda tem uma oportunidade de mercado, vou fazer uma empresa de cripto. Depois eu fui vendo assim, eu falei, cara, quando eu vi o tamanho da blockchain, pô, eu tinha alguns anos aí tinha praticamente 10 anos, vamos arredondar ali para 10 anos de blockchain com 300 gigabytes. Quer dizer, então, que se eu comprar um HD externo hoje de 1 tera, pagar, sei lá, R$ 200 no HD de 1 tera, ele vai funcionar para mim, eu vou conseguir usar ele por mais 20 anos. E só daqui a 20 anos eu vou me preocupar, e aí daqui a 20 anos eu vou pagar mais 100, R$ 150, e aí vai me segurar por mais 30 anos. Eu falei, esse ele vai para infinito, mas nesse caso não é problema. Não temos, realmente não é o problema que eu tava, que eu imaginei que era. É uma questão de ordens de grandeza, né? Tipo, Sim, a capacidade de armazenamento já cresceu muito perante a quantidade de dados que o Bitcoin usa. exatamente. E, enfim, depois muito pensar como quebrar, como o Bitcoin não ia dar certo, eu vi que, tipo, em casos muito especiais, e ainda assim, olhe lá,
Tem um cara que é o Joe. Cara, eu esqueci o nome dele agora, mas ele vive conversando com o Allen Farrington no Twitter. É o Joe, esqueci o nome dele. Ele tem uns cenários interessantes de ataque do Bitcoin. Tipo, eu não acredito que é tipo é um negócio muito acertar o cu da galinha, sabe? Não, e aí assim, beleza, ia dar um trabalho e tal, só que ainda tem como contornar, ainda tem como escapar. Então, você vê E é assim, legal que às vezes o incentivo que você tem para fazer o ataque é muito menor que o do incentivo que você tem para participar, né? Eu gosto muito de perceber isso, que quando você tem um incentivo não, né? Você tem o dinheiro possível para fazer um ataque, para derrubar aquele sistema, ele é tão custoso que é mais interessante você fazer parte da rede e não derrubá-la. é que nem o Antonopoulos tem um vídeo que está circulando dele, é um vídeo antigo, mas voltou a circular recentemente, que ele está falando, beleza, então você quer atacar o Bitcoin? Ok, a gente está falando lá, o Bitcoin gasta mais energia do que o quê? Tá gastando mais energia que a Argentina, não era? Do que a Nova Zelândia. Então vamos fazer o seguinte: a Nova Zelândia vai parar de ter energia para os cidadãos. Cidadão não vai ter mais geladeira, não vai ter mais energia elétrica, não vai ter mais televisão, não vai ter mais celular, não vai. Vamos usar a Nova Zelândia inteira só para minerar Bitcoin, vamos para a gente atacar o Bitcoin. Além disso, a gente não tem equipamento de mineração, né? Então a gente teria que fazer uma mega operação para compra de ASICs para fazer o equipamento de mineração para fazer esse ataque. Então, beleza. A gente ocupa um país inteiro, deixa ele inteiro sem energia, redireciona toda a energia só para fazer essa mineração, faz todo um trabalho de compras de chips que vai demorar anos até conseguir fabricar esse número de chips suficientes para a gente fazer máquinas de mineração suficiente. E a gente, depois disso tudo, beleza, a gente vai ligar e a gente vai conseguir fazer um double spend. Porque na hora que a comunidade vê isso, a gente vai ver, cara, vamos tirar esses caras da rede. Nem que seja fazendo um hard fork, mas vamos tirar esses caras da rede. E aí, pronto, eles gastaram bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de equipamento, acabaram com a vida de um monte de gente que poderia estar fazendo um monte de coisa para fazer um double spend que deu errado. O pessoal esquece que, antes de tudo, o Bitcoin é um programa, e um programa que, portanto, pode ser modificado e pode ser rodado de outra forma. Tipo, é um dinheiro programável. E é isso, né? Se o pessoal começar a atacar, você é o pior cenário possível, mas ainda não é um cenário que provoca a morte do Bitcoin. Tipo, a gente ficaria tão ruim que nem o Ethereum quando fez o hard fork, mas mesmo assim, todo o resto de centralização, etc, etc, ainda tornaria o Bitcoin muito mais único do que qualquer outra alternativa que está acontecendo no mundo. Sim, não tem. Como é que um país faz uma operação de milhões de dólares assim? Porque ou você constrói esses chips, ou você rouba das empresas. Você, sei lá, nacionaliza as empresas, estatiza elas e dá às empresas de mineração. Então, você tem que pegar um país que tem muitas e muitas e muitas mineradoras, tem um hash power suficientemente grande, ou então um conjunto de países, né, fazer uma aliança, sei lá, pegar a União Europeia inteira, ou não sei, os Estados Unidos com a Europa, fazer uma aliança para sequestrar essas mineradoras. Um E esforço aí, descomunal. exatamente, um esforço descomunal, completamente inviável politicamente. Nenhum político, tipo, na China, olha quantos anos para a China
conseguir proibir de fato a mineração de Bitcoin. A gente, não sei você, Lawrence, quanto tempo você está aí, mas, cara, se a gente... Quem tá aí, pelo menos aí desde 2016, 2015, todo ano a China proíbe o Bitcoin. Todo ano tem a notícia, China proíbe Bitcoin. Acho que o último ano foi a que efetivamente deu certo e tiraram os mineradores de lá. Mas antes desse ano, de pelo menos aí uma vez por ano, 6 em 6 meses, sai a notícia, China proíbe Bitcoin. O Bitcoin cai 10%. E aí depois sobe 300. E nisso daí, se demorou 10 anos para a China conseguir efetivamente proibir a mineração de Bitcoin dentro dela, e pelo que vocês me falaram, ainda tem uns 20% lá, imagina num país que não é uma ditadura autoritária, que é um processo democrático, que você tem que convencer bancada, que tem orçamento, que você não pode fazer as coisas na louca. Acho que é 40%, Brilhante. 30 e poucos por cento da rede hoje em dia está nos Estados Unidos. Na maioria em estados republicanos. Tipo, ano passado já teve o Ted Cruz, que é senador, se eu não me engano, pelo Texas, ou governador do Texas, um dos dois, falando uma questão de tipo Texas, se o governo federal começar a fazer muita cagada, não tem nada contra a secessão. Então, assim, isso é um dos momentos assim que realidades econômicas se impõem assim no mundo, sabe? Tipo, o Texas já tem uma rede elétrica separada do resto dos Estados Unidos. Toda a tendência traçada pelo indivíduo soberano, não sei se vocês leram esse livro, mas é um livro fantástico que mostra que é isso. Na era digital, por conta da criptografia ser um escudo assimétrico, fica muito mais difícil do governo roubar o nosso dinheiro, fica muito mais difícil ele cobrar impostos, fica muito mais difícil ele taxar a gente. Isso é um equilíbrio que, quer dizer, isso é um não equilíbrio que torna toda a situação que o mundo está atualmente meio que insustentável. Então, conforme a era digital vai avançando, o Estado vai sendo desmonetizado. Então, sei lá, isso tem o Augusto Simões fala isso no livro dele, que a gente não tem que perguntar só o que o Brasil vai fazer em relação ao Bitcoin, mas será que o Brasil vai existir no mundo com Bitcoin? Será que os Estados Unidos vai existir? Tem toda essa teoria que vão virar, tipo, a balcanização dos Estados Unidos, que vai virar, tipo, várias cidades-estados, sei lá, tipo, como era a Itália e como era a Alemanha antes da unificação, assim, sabe? Então, teria a região do Texas, teria a região de Nova York, teria a região da Califórnia, e aí teria umas 5 ou 8 macro-regiões dos Estados Unidos. E isso também é muito viável de acontecer, tá ligado? Interessante que isso é um pensamento que sempre me vem. Ele sempre acaba acontecendo. Do mundo se separar e tem nem como se fala isso, de ruir o jeito como ele é hoje e criar algo novo. Essa ideia, ela sempre vem para minha cabeça por causa da comunidade. Quando eu converso com o Bitcoin, né, e ele mostra a visão de mundo dele, a visão de mundo é similar. E aí essa visão de mundo, ela envolve estar perto de gente dessa forma. Se viver perto de gente que pensa da mesma maneira, melhora nosso dia, então que cada um viva com a sua mini bolha. Não tenta atacar a minha bolha, eu não vou atacar a sua. Então vamos viver nessa bolha aqui. E isso no micro, né? Isso num grupo de amigos, num grupo familiar. E a gente expandindo isso para o macro, são cidades. O Rio de Janeiro, ele já é meio assim. Você frequenta áreas que são diferentes do tempo para cada lugar. Você vai para uma área, a cultura toda é de um jeito, é como se fosse uma cidadela dentro do próprio estado. Você vai para outro lugar, é outra cidadela com regras completamente diferentes. Pensar num mundo da mesma forma que o Rio de Janeiro é sitiado hoje, só que de uma maneira melhor,
É o que mais acontece para mim. Eu sempre penso dessa forma. Eu sempre estou pensando que em algum momento a gente se separa e, e vai viver de uma maneira mais, como é que se diz? Mais clássica, mais pré-histórica, Mas como se fossem aí os feudos, mais feudal. é exatamente isso. Tipo, a lógica é muito simples, cara. Pensa assim, um país que precisa de uma impressora de dinheiro para se manter viável e funcionando, quando a impressora de dinheiro parar de funcionar, ele não tem como se manter. Ele tem E não como tem se... nem por que ele se manter. Ah, porque os burocratas vão querer manter os cargos e ganhar salários altos e comer lagosta, então eles vão tentar. É, Mas a questão é essa, eles vão tentar como? Aumentando o imposto? Isso gera sei lá, revolta social, assim, se você subir imposto demais. E aí fora isso, eles não têm como, eles vão pedir doação voluntária? Não. Eles vão poder imprimir mais para usar? Não. Então é isso, eles vão ter que tentar pela via de impostos. Só que a via de impostos é muito mais difícil você fazer gastos débil-mentais do que só pela via de imprimir dinheiro, expandir a base monetária e gerar inflação, que é uma coisa muito indireta na cabeça das pessoas. Elas não associam, porra, olha, a medida de expansão da base monetária aumentou o preço da minha carne no supermercado. Essa associação não rola, sabe? É muito mais fácil falar que o dono do supermercado é um empresário malvadão, assim. de fato é muito mais fácil fazer isso. É muito melhor jogar a culpa no outro. É ruído, né? O É, Estado cria o ruído em torno do comerciante, da iniciativa privada. O norme absorve esse ruído que ele cria e a gente acaba criando uma dependência maior do Estado na nossa vida, por causa do ruído que ele fez. Ele não falou a verdade. assim, nós bitcoinheiros temos muito uma visão do Estado como uma coisa abjeta, abominável, mas assim, maquiavélica. E eu entendo que existem players lá dentro que são assim mesmo. Mas vocês já viram aquele, ou leram o livro, ou viram o filme O Guia dos Mochileiros da Galáxia? Tipo, muito do Estado é só acéfalo, é só burocrata. Sim, sim. Eles só são burros e metódicos e acham que se está na norma eles precisam seguir e se é o jeito que foi colocado é como eles devem atuar. Que nem, sei lá, Exato, o Breno falou, tipo, dando risada dessa coisa de entender como as coisas funcionam e que, funcionam porque o seu José falou que ia funcionar assim há 50 anos atrás. Ponto. Não tem criatividade, parece que não tem vida inteligente lá dentro, assim. E eu sinto que Adoro a muito frase dos... Foi mal, te Não, não, interrompi. diga, qual frase? Eu adoro a frase do Douglas Adams, que ele tem um capítulo no Guia dos Mochileiros das Galáxias. É um capítulo de meia página, não dá nenhuma página inteira, que ele basicamente ele fala que ele faz uns pensamentos ali e no final ele fala que quem tem algum interesse em governar é uma pessoa que deveria justamente ser impedido de governar. É Só exatamente poderia ser isso. permitido governar quem não tem o menor interesse. E se tiver algum interesse, tem que ser proibido. Sim, sim. Pô, dá até vontade de ler esse livro de novo. Já... Não, eu Muito quero bom, ler muito de bom. novo. Muito bom. É um puta livro mesmo. São dois ou três, né? Acho que eu li todos numa viagem, não lembro quantos eram. Tava pegando emprestado de um amigo, mas é muito bom. Eu acho que passou de três. Passou Nem de lembro. três, boto fé. Então eu não sei se eu li todos.